2005 e o terceiro filme de Star Wars, A Vingança do Sith, estava prestes a ser lançado. E isso não apenas concluiu a trilogia, mas na época fomos informados de que isso também encerraria a saga Star Wars, amarrando todos os elementos da mitologia de Star Wars em um pacote completo. Os dois primeiros filmes iniciais, A Ameaça Fantasma e Ataque dos Clones, não foram exatamente bem recebidos pelos fãs na época. A grande questão na mente de todos era se este filme seria melhor e se veríamos mais uma vez aquela magia incrível de Star Wars. Bem, a resposta é sim. Neste filme, que provavelmente é o mais intenso de Star Wars, testemunhamos a queda de Anakin Skywalker nas mãos do manipulador Palpatine, também conhecido como Darth Sidious, onde Anakin passa por uma transformação extrema na tentativa de salvar o seu amor, Padmé. No entanto, como todos nós sabemos, os seus esforços do lado sombrio levam ao caminho de Darth Vader. Se ao menos Anakin tivesse aceitado que Obi-Wan tivesse uma vantagem elevada, isso poderia ter sido evitado. Hoje estamos explorando o lado sombrio da força ao analisar as 10 coisas que você provavelmente não sabia sobre a Vingança do Sith. Então, se está gostando deste vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like e ative aqui o sininho com as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal. Então vamos lá, vamos conferir! Número 10. A evolução da história remonta à novelização de O Retorno de Jedi. Uma das coisas que certamente esteve na minha mente, na sua mente e na mente de todos os fãs da trilogia original de Star Wars é o que exatamente aconteceu com Anakin Skywalker, para deixá-lo preso naquela ameaçadora roupa de suporte de vida de Darth Vader, como o vemos sem máscara em O Retorno de Jedi. Lá, também podemos ver que ele foi terrivelmente desfigurado, mas nunca nos foi dada uma explicação. Bem, finalmente vemos essa transformação física em A Vingança do Sith, onde Anakin não deu ouvidos às ameaças de Obi-Wan Kenobi de que ele estava em vantagem elevada. Assim, após um duelo de sabres de luz com Kenobi, o corpo de Anakin é horrivelmente queimado pela lava. As origens desse destino sombrio podem ser vistas em O Retorno de Jedi, de 1983, onde Obi-Wan explica a Luke Skywalker que após um duelo com Anakin, o corpo de Anakin foi terrivelmente queimado e destruído pela lava derretida. Este diálogo não chegou ao filme, mas, no entanto, os fãs finalmente obtiveram as respostas graças a essa cena mencionada. E assim, A Vingança do Sith, 22 anos depois, cumpriu essa promessa. Número 9. O desenvolvimento da sedução do lado sombrio. Dizem que mesmo antes do segundo filme, Ataque dos Clones, George Lucas não perdeu tempo e começou a trabalhar em A Vingança do Sith para concluir sua nova trilogia. Uma das mecânicas mais complexas dessa história é a eventual transformação de Anakin para o lado sombrio, onde ele abandona seus modos de Jedi e se torna Darth Vader. Embora tenha sido feita algumas mudanças para que a transição fosse mais fluente, ainda assim no início do filme, após o rastreamento no espaço, deveria haver uma montagem épica das Guerras Clônicas, com 7 batalhas diferentes em 7 planetas diferentes, para mostrar a verdadeira devastação das Guerras Clônicas. Isso foi alterado para mostrar Obi-Wan e Anakin resgatando Palpatine de Conde Dooku e do General Grievous, resultando no assassinato de Dooku, desarmado a pedido de Palpatine. Isso mostra desde o início que Anakin já estava se voltando para o lado sombrio e que Palpatine é facilmente capaz de manipulá-lo. Além disso, depois que o filme foi concluído, George Lucas quis refilmar algumas cenas, pois na versão original um fator importante para a virada de Anakin para o lado sombrio era a crença de que os Jedi estavam tentando tomar o controle da República e derrubá-la. Lucas queria que as novas cenas mostrassem que o principal motivo de Anakin para virar para o lado sombrio e matar os jovens Padawans
Além de suas preocupações com a República, era seu amor por Padmé e seu desespero para salvá-la. O fato de Anakin Skywalker ter se tornado Darth Vader por amor e tentativa de salvar seu verdadeiro amor torna o personagem realmente trágico. Quando você assiste a trilogia original após ver A Vingança do Sith, você passa a sentir pena dele. Número 8. Vínculos planejados com os filmes anteriores de Star Wars. Em 2005, isso seria a conclusão da saga Star Wars. Com tudo resolvido, sem pontas soltas, portanto, o roteiro original tinha mais referências aos filmes anteriores de Star Wars. Uma delas incluiu uma cena em que Yoda entra em contato com o espírito Jedi de Qui-Gon Jinn, onde os dois se comunicam. Essa cena marcaria o início do aparecimento dos espíritos Jedi. Houve até conversas para que Liam Neeson voltasse e fizesse uma participação, mas isso não aconteceu. Ao invés disso, ficamos com Yoda contando a Obi-Wan sobre Qui-Gon Jinn sendo capaz de voltar, e isso foi praticamente tudo o que tivemos, o que não foi tão espetacular assim. Outra ideia rejeitada foi a revelação de que Palpatine seria o pai de Anakin e que o criou manipulando os midi-chlorianos que criam a vida. Os midi-chlorianos foram um ponto controverso do primeiro filme da trilogia, Ameaça Fantasma, já que foram descritos como o que dá às pessoas a força. Número 7. Personagem excluído. Então, eu já comentei sobre certos aspectos e pontos da trama excluída de A Vingança do Sith, mas agora focamos em um personagem excluído. Um rascunho inicial do roteiro estava previsto que um Han Solo de 10 anos aparecesse. Bem, eu estou muito feliz que isso não tenha acontecido, porque seria terrível. Eu não consigo perdoar Chewbacca por ter sido inserido de forma forçada na história, mas acredito que um Han Solo jovem realmente não teria funcionado. A versão jovem do Han Solo realmente foi considerada. Incluir um Han Solo criança não ia fazer muito sentido. Eu me questionei quem deveria ter escolhido para interpretá-lo. Talvez Shia LaBeouf ou alguém assim. Número 6. O diretor fantasma. A maioria das filmagens de A Vingança do Sith ocorreu nos estúdios da Fox em Sydney, na Austrália. Assim como no filme anterior, também houve cenas adicionais filmadas no Reino Unido, Itália, China, Tailândia e Suíça. Existe uma espécie de lenda urbana ou teoria da conspiração de que o amigo e parceiro de George Lucas, Steven Spielberg, supostamente era secretamente levado ao set quando não havia mídia ou imprensa por perto para dirigir o filme, enquanto mantinham a fachada de que Lucas era o verdadeiro diretor, né? Há um boato semelhante circulando de que Spielberg também teria dirigido secretamente Os Bons Companheiros, mas isso é uma história para outra hora. Embora a maior parte das especulações ou boatos parece que Spielberg esteve envolvido de alguma forma, já que até a Wikipedia afirma que ele foi chamado como diretor convidado para ajudar com algumas cenas, segunda unidade, como a batalha de sabres de luz entre Obi-Wan e Anakin, além de supervisionar algumas outras partes. Isso mostra que Spielberg realmente esteve envolvido na produção de A Vingança do Sith, de alguma forma. Você nunca saberá, mas talvez Spielberg esteja dirigindo este vídeo agora. Pessoal, brincadeira. Número 5. Um vulcão de verdade ajudou nas filmagens. Dá pra acreditar? Pois é. Sem dúvida, as cenas no planeta Mustafar são bastante intensas, já que o planeta parece um reino infernal cheio de fogo e vulcões. Alguns de vocês podem estar pensando: bem, sim, parece bom, mas vamos ser honestos, é tudo apenas CGI. Bem, nem tanto. Um aquecimento ativo real foi usado para filmar algumas dessas cenas. Enquanto A Vingança do Sith estava sendo filmada, um vulcão lá na Itália chamado Monte Etna entrou em erupção. Então,
As equipes de câmera de A Vingança do Sith voaram literalmente para o local para filmar de vários ângulos do calor ativo e inserir nas filmagens em algumas das cenas de Funda e Mustafá. George Lucas recebe muitas críticas por não ser muito proativo, muitas vezes sentado e tomando lá o seu café bem tranquilo. No entanto, a equipe estava definitivamente envolvida. Falando em filmagem, a última cena em que Darth Vader e o General Tarkin estão no Destruidor Estelar observando a construção da Estrela da Morte foi, na verdade, a primeira cena do filme que foi filmada. Foi filmado durante as filmagens de O Ataque dos Clones, lá no ano de 2000, 5 anos antes do lançamento de A Vingança do Sith. Provavelmente deveríamos ter feito mais do General Tarkin em A Vingança do Sith. Afinal, ele é um personagem importantíssimo na história, mas ele aparece meio que do nada no final. Por que Palpatine o escolheu? Qual é a conexão deles? Fica essa dúvida. Número 4. O Homem com a Máscara de Fibra de Vidro. Finalmente chegamos à revelação de Darth Vader em sua trajetória. E embora o retorno de Darth Vader à tela grande tenha recebido muitas críticas de seu famoso "não", ainda foi incrível vê-lo de volta à tela. Eu nunca tive a oportunidade de ver a trilogia original nos cinemas, pois eu era muito jovem naquela época. Na verdade, eu nem tinha nascido quando o primeiro filme foi lançado. Para trazer Darth Vader de volta à vida, eles inicialmente planejaram usar um dublê, ou seja, uma pessoa alta, para interpretar Darth no traje. No entanto, Hayden Christensen, o ator que interpretou Anakin, realmente queria interpretar Vader no traje e implorou a Lucas para usar o traje. O novo traje de Darth Vader teve que ser feito sob medida para Christensen, incluindo solas mais altas para fazê-lo parecer mais alto. Como resultado, que o ator tinha realmente através da abertura da boca do capacete. Algumas imagens finalmente foram divulgadas. Os fãs ficaram super empolgados. Haviam muitos rumores sobre o nome do filme, como a ascensão do Império e o nascimento do Império. E finalmente o site oficial de Star Wars revelou o nome do novo filme, que era A Vingança do Sith. Número 3. Atores em A Vingança do Sith. E não é que eles entregam performances impecáveis, incluindo Ian McDermott e Samuel L. Jackson. Mas Kristen realmente tem momentos em que brilha também. Você realmente pode sentir o seu sofrimento, medo, confusão, assim como sua dor, raiva, desespero. Acho que você pode ver que Christensen se entrega completamente ao personagem e se torna essa alma atormentada, infelizmente. Ninguém realmente se lembra de todos esses momentos poderosos, mas sim do famoso "não é porque estou tão apaixonado por você". Você é tão bonita. É porque eu estou muito apaixonada. Não, não, é porque eu estou apaixonado por você. Número 2. Cenas de restauração. O corte original de A Vingança do Sith tinha mais de 4 horas de duração. Pois é, havia muito o que contar neste filme, mas claramente algumas partes tiveram que ser cortadas para chegar à duração final de 2 horas e 20 minutos. Algumas das cenas que mais me chamaram a atenção envolveram a missão de resgate no início, onde vemos outra Jedi chamada Shaak-Ti, que também fazia parte da missão de resgate, sendo morta pelo General Grievous, deixando Anakin e Obi-Wan muito irritados com isso. Também vemos eles fazendo alguns gestos e sinais de mãos estranhos um para o outro, que eram meio que um código para que eles pudessem planejar ou fazer algo em seguida. Na verdade, houve muitas cenas da missão de resgate no início do filme, pois originalmente ela tinha mais de 1 hora de duração.
Também vemos a formação da rebelião. Na verdade, a formação da rebelião é um ponto super importante da trama e que também foi cortada. Eu acredito que tenha sido considerado que já havia muita coisa acontecendo, mas é uma pena, já que a rebelião foi um aspecto fundamental da trilogia original. Também temos uma cena em que Padmé enfrenta Palpatine, onde Padmé usa um adereço de cabeça realmente super interessante. É engraçado porque é assim que vemos Padmé no pôster do filme, apesar de nunca vermos esse visual no filme final. Também vemos Yoda, Obi-Wan e Mace Windu discutindo suas preocupações crescentes com Palpatine, onde Mace Windu até explora a possibilidade de prendê-lo, o que mostra que Mace Windu já tinha suspeitas sobre Palpatine antes de Anakin informar que ele era o Lord Sith que estava procurando. E finalmente uma cena no final em que Yoda se exila para o sistema Dagobah, o que prepara o terreno para onde o vemos em O Império Contra-Ataca. Isso foi cortado porque o final do filme deveria se concentrar exclusivamente no destino de Skywalker, ou seja, o funeral de Padmé, Anakin se tornando Darth Vader e a separação de Luke e Leia. Número 1. Legado do Sith. A Vingança do Sith foi lançada em maio de 2005 e a pergunta que estava na mente de todos era se a Vingança do Sith poderia reacender aquela faísca de Star Wars que muitos sentiram estar faltando nos 2 filmes anteriores, e era uma conclusão satisfatória para a saga de Guerra das Estrelas. Financeiramente falando, A Vingança do Sith foi muito bem sucedida, arrecadando mais de 868 milhões de dólares, com um orçamento de 113 milhões de dólares, tornando-se o filme de maior bilheteria de 2005, superando o último filme de Harry Potter, A Guerra dos Mundos, de Steven Spielberg, devido a algumas cenas mais intensas e violentas do filme. A Vingança do Sith recebeu a classificação PG-13, embora eu fique muito surpresa que não tenha recebido uma classificação R, considerando a cena em que Anakin é literalmente queimado vivo. O filme recebeu boas críticas dos críticos, alguns elogiaram sua narrativa, drama emocional e efeitos especiais, enquanto outros sentiram que ainda tinham problemas que os 2 filmes anteriores tiveram. No entanto, muitos concordaram que era o melhor filme da trilogia. Pode não ser o melhor filme de Star Wars, mas é muito melhor do que os 2 anteriores, não é? Apesar de todos os seus problemas. E você, o que achou? Esse foi o vídeo de hoje. Dá uma olhada no que o pessoal está dizendo aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!